Podcast Veja. Diogo Mainardi. Patrocínio Delta Airlines. Lula amarelou, faz parte do temperamento dele, sempre foi assim. Ele só ganha quando compete sozinho. No passado, nas raras vezes em que foi confrontado, em entrevistas ou em debates, ele ficou paralisado de medo, como uma galinha. Isso se repetiu na semana passada com as vaias no Maracanã. Lula desistiu de participar da festa de encerramento dos Jogos Pan-Americanos porque ficou com terror de enfrentar o público novamente. Lula WO. Os lulistas espalharam que as vaias foram organizadas pelo prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. A prefeitura distribuiu apenas 600 ingressos para o Maracanã. A Petrobras e a Caixa, por outro lado, patrocinadoras oficiais dos Jogos Pan-Americanos, receberam 7.613 ingressos, cerca de 10% do total de espectadores. Os funcionários da Petrobras e da Caixa também vaiaram Lula? Acredito que sim. Ninguém conhece melhor do que eles os malefícios causados pelo petismo. Eles testemunharam o saque das estatais por parte de centenas de sindicalistas preparados e desonestos. Os funcionários da Petrobras e da Caixa jamais manifestariam sua ojeriza pelo lulismo dentro das empresas, porque seriam perseguidos pela stasi petista. Mas no estádio, anonimamente, puderam arriscar uns assobios. Eu tinha um informante na tribuna de honra do Maracanã. Quando Lula foi vaiado, o ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, perguntou: "Mas ele não é popular?" E seu interlocutor respondeu: "No interior do Nordeste." Os lulistas finalmente admitem o que eu venho repetindo desde 2003. Lula rachou o Brasil. Norte contra sul, rico contra pobre, escolarizado contra analfabeto, branco contra preto, direita contra esquerda. O único que tem algo a ganhar com esse racha é o próprio Lula, porque ele pode se vender como defensor dos mais fracos, dessa imensa maioria de coitados que costumam amarelar como ele. A diferença é que, quando amarela, Lula se refugia na saleta das autoridades, como fez no Maracanã. A claque lulista se empenhou em diminuir o significado das vaias. De fato, elas só tiveram tanta importância porque contrastaram o culto à personalidade de Lula, o Enver Rocha de Garanhuns. Para manter a aura de incontestabilidade, Lula depende da cumplicidade de uma parte da imprensa e do tutu da publicidade estatal. Ele reagiu às vaias com uma mensagem ao estilo da Cosa Nostra. Disse que ficou triste com os cariocas, pois imaginou que o dinheiro gasto pelo governo federal tivesse servido para comprar a fidelidade do eleitorado do Rio de Janeiro, como comprou os beneficiários do Bolsa Família. Mesmo assim, ele foi magnânimo e garantiu que perdoará os traidores, fingindo que nada aconteceu. A pergunta é: e se os cariocas o vaiarem mais uma vez, o que ele fará? Cortará os tão alardeados investimentos em saneamento e segurança pública? Deixará o Rio de Janeiro na mão do Comando Vermelho? As vaias no Maracanã não foram organizadas. Isso não quer dizer que, a partir de agora, elas não devam ser. Lula amarelou. Ele está com medo de pisar no Rio. O melhor a fazer é organizar as vaias e deixá-lo com medo de pisar em São Paulo, em Porto Alegre, em Florianópolis, no país inteiro.